então, sobre as parasitoses, o que é importante vocês lembrarem. Quem são os nossos parasitas? São, então, dois grupos especiais, que são os eumintos e os protozoários. E dentro aqui, então, dos eumintos, a gente tem os dois grupos principais de plateumintos e neumateumintos, em que a gente tem vários, então, representantes. E entre os protozoários, os dois principais, então, a gente tem as amebas e as giardias. Quando a gente fala em epidemiologia, de maneira geral, entre todas as parasitoses, a gente tem, então, as condições ruins de saneamento e tratamento de água, má higienização dos alimentos com essas águas contaminadas. Então, em geral, parasitose vai estar relacionada a essas condições. Só que a gente precisa lembrar do oxiurus, que ele vai estar fugindo a essa regra. Quais são, então, os ciclos de transmissão? A gente tem dois ciclos principais, o fecal-oral e o de penetração na pele. Quem faz ciclo fecal-oral? A gente tem o Ascaris, os enteróbios, o Tricúrias, a amebíase e a giardíase. Quando a gente fala de penetração na pele, então a gente está falando das larvas. Então a gente está falando dos ancilóstomos, do estrongiloides e do esquistossoma. Então é bem importante vocês gravarem, então, esses dois ciclos de transmissão que vão ajudar aí vocês a entenderem em como que acontece o ciclo biológico de vida desses parasitas. Quem são os que fazem, então, o ciclo de Loss, a síndrome de Loeffler? Então, é o Mnemônico Santa, em que a gente tem estrongiloides, Ancilóstomo duodenalis, Necator americanus, Toxocara e o Ascaris lumbricoides. E lembrar que algumas literaturas trazem o Toxocara canis como não participante aí desse mnemônico, trazendo um mnemônico NASA, porque eles consideram que o Toxocara ele não vai fazer um ciclo pulmonar obrigatório. Quais são, então, desses parasitas os que vão fazer a eosinofilia? Sempre lembrar dos eumintos, que são aí caracteristicamente os causadores da eosinofilia, mas o enteróbios e o tricúrias, eles vão ter aí em bem menos intensidade, é mais incomum a ocorrência da eosinofilia nesses dois eumintos. O diagnóstico laboratorial vai ser através da microscopia direta, o PPF, pode ser utilizado cultura, e a gente também tem o método da fita e também o PCR, que também pode ser feito nas fezes. Em relação ao tratamento, todas elas, a maior parte pode ser tratada com albendazol, sendo elas Ascaris lumbricoides, o ancilóstomo, o Necator, o enteróbios vermiculares, o estrongiloides estercoralis e o tricúrias e a teníase. A gente pode usar o albendazol em todas essas. Mas a gente tem que lembrar que aqui no enteróbios, a gente tem como primeira escolha o palmoato de pirvínio. No caso da teníase, a gente tem o praziquantel como a terapia de escolha, mas o albendazol pode aí fazer o tratamento de todas elas. Quem não pode ser tratado com albendazol? Xistossoma mansoni, amebíase e giardíase. Então, entre os eumintos, o Xistossoma mansoni não pode ser tratado. A nossa escolha é o praziquantel. E na amebíase e na giardíase, a gente tem aqui, então, os nossos protozoários. E o tratamento vai ser com secnidazol ou metronidazol. Lembrando que nos quadros mais graves, o metronidazol vai ser a nossa escolha.